Bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos falar sobre colágeno hoje. Se você está vendo essa live depois, seja muito bem-vindo. Ela foi transmitida no dia 1º de abril, às 11 horas da manhã. E continua, fica aí que eu vou te ensinar a usar colágeno para que esse colágeno funcione na sua pele, porque já vou te falar que colágeno simplesmente utilizado apenas aí sozinho, ele não vai atuar na sua pele e mesmo se utilizado de forma adequada, a atuação na pele não é direta, tá? Então é muito importante que você entenda todo esse processo para que sim consiga ter um excelente resultado com a utilização do colágeno, tá? Bom, então o colágeno é uma proteína que é muito abundante no nosso organismo. Essa proteína abundante no nosso organismo já foram descobertos mais de 20 tipos de colágeno. Hoje nós vamos falar sobre o colágeno tipo 1 e tipo 3, que são os colágenos que vão ter uma atuação na derme. Porém, o colágeno tipo 2, ele é muito falado, muito bem documentado e, na verdade, não deveria nem haver discussão se há ou não eficácia em relação ao colágeno tipo 2, justamente pelo fato da evidência científica ser muito robusta em relação a essa eficácia do colágeno tipo 2, que é para articulações, tendões, ligamentos, em relação ao processo inflamatório desses locais do corpo, tá? Agora, quando a gente fala de colágeno tipo 1 e tipo 2, tipo 1 e tipo 3, desculpa, esses colágenos são os colágenos que nós vemos aí para vender como atuação na sua pele. Essa atuação na sua pele, ela não é de forma direta, ela é de forma indireta. Só que, como que a gente vai chegar para que sim ela atue de forma direta? Direta não, de forma indireta. Com muitos cuidados em relação à nutrição. Então, a primeira coisa que é muito importante e que é uma coisa assim que eu acho imprescindível de ser dita é que eu, quanto nutricionista, colágeno seria um suplemento que eu não indicaria para quem não faz acompanhamento com nutricionista. Então, eu não acho que você deva tomar colágeno se você não fizer acompanhamento com nutricionista. Por quê? Que eu acho que o colágeno especificamente é um suplemento, um dos, existem outros, obviamente, mas que o colágeno não deve ser utilizado sem acompanhamento de nutricionista, porque é muito fácil de você errar e de você jogar dinheiro no lixo, muito, muito, muito fácil, tá, gente? Então, colágeno deve ser tomado com acompanhamento, não porque ele causa algum risco à saúde, mas porque ele pode não fazer o efeito que você tá esperando, tá? Que na verdade é o mais importante do colágeno, ele fazer efeito, né? Então, todos os suplementos que a gente fala, todas as estratégias nutricionais, todas as prescrições alimentares que são ditas e que são abordadas e que eu trago aqui e que outras nutricionistas trazem também, elas devem sim ser feitas com acompanhamento, tá? Mas o colágeno tem que ser ingerido aí com um conjunto de coisas que são importantes para a fabricação, para a fixação desse colágeno, para todo esse processo, tá? A Márcia, oi Márcia, tudo bem? Que bom que você tá vendo a live. A Márcia perguntou que horário do dia eu indico. O horário mais indicado para o consumo de colágeno, segundo a crononutrição, que é a área que estuda
aí a nossa cronologia em relação ao sono, ao ciclo circadiano, ela traz que o colágeno deve ser ingerido à noite, tá? Realmente é um horário que eu gosto muito de indicar para as pacientes que tomam colágeno é à noite, mas não tem problema se você consumir em outros horários o colágeno, desde que esse colágeno seja ingerido com esses outros fatores que eu comentei, né, que eu vou falar bem a fundo, que são necessários para que ele seja utilizado de forma adequada pelo teu organismo. Então, antes de tudo, você tem que ter tudo isso bem certinho no teu organismo, na tua dieta, na tua prescrição alimentar, para depois você se preocupar mais com o horário. Porque daí, quando a gente tá com tudo certo, uma vez que você ingere esse colágeno, já tá ok. E o horário já não fará tanta diferença. Mas à noite é um horário bem interessante para consumir o colágeno, tá? Bom, em relação aos cofatores, então ao que é necessário, aos pré-requisitos para o colágeno funcionar, é perceptível em relação a absolutamente todos os estudos que a gente lê que perfis anti-inflamatórios e antioxidantes favorecem a manutenção e a formação do colágeno. Então, tudo que você pensar que é antioxidante, que é anti-inflamatório, ele vai auxiliar nesse colágeno. Por quê? Você vai estar favorecendo que o colágeno que você tem na sua pele não seja degradado, não seja tão degradado assim por fatores externos, tá? E fatores internos também que tem relação com a sua alimentação. Uma das primeiras coisas que é muito importante de entender é que não adianta, gente, você tomar colágeno se você não usar protetor solar, por exemplo, tá? E independente de onde você quer que esse colágeno atue, você precisa usar o protetor solar no mínimo no rosto e preferencialmente aí no corpo todo se você for se expor ao sol, porque a radiação solar, ela traz muitos danos para nossa pele e nós precisamos dessa fotoproteção. Seja essa fotoproteção tópica, que é o uso do protetor solar, ou essa fotoproteção oral, que é através de nutrientes que a gente tem nos alimentos. Então, a primeira coisa que eu vou abordar nessa live é justamente essa fotoproteção oral. O que é isso? É quando nós ingerimos alimentos que vão favorecer com que o nosso corpo atue nessa proteção contra os raios solares, tá? E outros raios que causam danos à nossa pele. Quais são esses alimentos principalmente? Os alimentos que são ricos em carotenoides, que são aí a família da vitamina A. Então, os alimentos de cores laranjas, amarelas, vermelhas, todos esses alimentos têm um fator de fotoproteção muito interessante para a pele, tá? Então, é muito importante que você consuma. É claro que se você tiver uma dieta variada em vegetais, legumes, salada, tudo isso vai favorecer a sua fotoproteção oral. Daí você não necessariamente precisa tomar esse nutriente isolado em cápsulas, tá? Mas a fotoproteção oral é bem importante nesse sentido. Se a gente fala de pessoas que têm alguma outra condição de pele, então um melasma, um fototipo muito baixo, então aquela pele bem clarinha, muitas manchas, a gente precisa de mais fotoproteção ainda, tá? Tanto oral quanto tópica. Ok, falamos da fotoproteção, que é um fator bem importante, é um pré-requisito bem importante para a utilização do colágeno, tá? Nós vamos falar aí de outra questão, que é como exatamente o colágeno vai atuar no teu organismo. Em relação aos fatores inflamatórios e anti-inflamatórios, nós temos tudo isso iniciado no intestino, principalmente. Então, sim, quando eu falo de pele, gente, é até engraçado, né? Eles vão falar, ai meu Deus, mas sempre tem que estar com o intestino bem. Até eu tenho vários pacientes que ficam meio sem graça quando a gente fica perguntando
muito sobre o intestino, como tá funcionando, que horas você vai ao banheiro, qual que é a consistência, qual que é o aspecto, quantas vezes, tudo isso. Se você tem alguma distensão abdominal, se sente dor ao evacuar, e tudo isso influencia para nós avaliarmos se o seu intestino está ok ou não. Só que quando nós falamos de pele, independente da doença de pele ou da condição de pele que nós estamos avaliando, nós precisamos avaliar o intestino. É essencial e primordial que o teu intestino esteja funcionando de maneira adequada. Por quê? Quando o teu intestino não está funcionando de maneira adequada, esses fatores inflamatórios serão muito exacerbados e eles serão muito também produzidos, inclusive no teu intestino. Porque nós temos as bactérias que são negativas para o nosso organismo e elas produzem esses metabólitos que nós chamamos, que vão desfavorecer o perfil anti-inflamatório da tua dieta, que é muito importante quando a gente fala de pele e de saúde em geral. Então, o colágeno ele vai atuar nesse quesito, que é o principal quesito para que nós tenhamos uma boa qualidade de pele e para dizer que esse colágeno atua sim na sua pele ou não, tá? Ele atua como nutrição, ele vai atuar na parte de alimentar os teus enterócitos, que são chamadas as células aí do intestino, tá? Então, as tuas células do intestino, elas vão se alimentar desse colágeno ingerido, tipo 1 ou tipo 2 ou tipo 3, tá? E elas vão aí, consequentemente, favorecer um perfil mais anti-inflamatório no seu organismo, e isso vai favorecer com que os aminoácidos desse colágeno sejam absorvidos de forma de qualidade e, consequentemente, isso te leve a ter uma pele mais bonita, uma pele com menos rugas, uma pele mais elástica e mais hidratada, tá? Documentado quais são as características, então os benefícios da ingestão do colágeno que você vai observar quando você consome, desde que o teu intestino esteja ok e que mais algumas coisas estejam ok na tua alimentação, que eu vou falar mais pra frente. Nós vamos observar melhora da hidratação da sua pele, tá? Então ela vai ficar mais hidratada. Segundo, melhora de rugas. E terceiro, melhora da elasticidade, tá? Então essas são as 3 principais coisas documentadas aí do uso do colágeno, que ele vai melhorar sim, tá? Se você tiver com tudo ok e fazer a utilização correta desse colágeno. Para você entender o porquê que é tudo tão importante, esses pré-requisitos, é porque eu vou dar uma explicação bem rápida, tá? Para que não fique complicado e para que você consiga entender a parte bioquímica, então o que acontece dentro do seu organismo, caso você utilize esse colágeno, tá? Então, o colágeno, ele é uma proteína que nós chamamos de uma proteína incompleta. Então, nós precisamos ingerir essa proteína, mas algumas outras proteínas, para que nós tenhamos todas as funções preenchidas. Então, o que significa isso? As proteínas, elas são formadas por partes menores que são chamadas de aminoácidos, tá? Esse colágeno, ele não tem todos os aminoácidos essenciais que nós precisamos para nossa sobrevivência e para a formação das nossas proteínas e estruturas do nosso organismo. Então, quando você consome só o colágeno, por exemplo, ele não é suficiente na sua alimentação. Só que o colágeno, ele sim necessário, tá? Então, a gente precisa ter uma ingestão de colágeno ou dos aminoácidos aí que estão presentes na composição, na constituição desse colágeno, mas nós também precisamos ter outros aminoácidos, outras proteínas para que todas as funções sejam completadas. Uma coisa muito importante de entender é que essas coisas, essas funções que o nosso organismo desempenha através da utilização de proteínas, elas são necessárias para a sobrevivência.
E essa sobrevivência, ela é sempre a prioridade do seu organismo. Então, ela não vai desviar nada do seu organismo que não seja, já esteja ali para sobreviver. Então, vamos ver, eu vou tentar deixar um pouquinho mais claro nesse sentido. Se você não ingere proteína de qualidade ou em quantidade suficiente para suas funções de sobrevivência, o seu organismo, uma vez que você tome o colágeno, ele vai pegar esse colágeno e vai desviar para as funções de sobrevivência, porque é a proteína que ele tem disponível e é a proteína que, beleza, ele vai utilizar então. Entenderam? Então, primeiro requisito, depois da fotoproteção e do intestino funcionando bem, é o consumo de proteínas adequado, tá? Essas proteínas, elas vão vir de quais alimentos? Carnes, então, carne bovina, carne suína, carne de frango, peixes, frutos do mar, ovos. Podemos incluir também aí as leguminosas, que são feijões, grão de bico, lentilha, ervilha. Sim, nós também temos as proteínas do leite, então nos laticínios podem incluir aí como fonte proteica e como uma fonte de qualidade muito grande. Aí nós temos o whey protein e os suplementos de proteína, tá? Todos esses alimentos ricos em proteína e fontes de proteína, eles são extremamente importantes de serem consumidos aí de forma principal e antes de você incluir um colágeno. Agora, vamos dizer que assim, o mínimo do mínimo do mínimo que você precisa consumir, se você é uma pessoa saudável, não tem nenhum problema renal, principalmente, problema renal quer dizer problemas de rins, problemas de função de rim, você precisa no mínimo consumir 1 grama de proteína por quilo de peso por dia, tá? Então, se você tem 60 quilos, você precisa consumir pelo menos 60 gramas de proteína por dia. 60 gramas de proteína por dia não é 60 gramas de frango, tá? 60 gramas de proteína vão ser mais ou menos 300 gramas de frango por dia, tá? Tô dando um exemplo bem generalizado, porque a gente vê que em uma média as proteínas como carnes, peixes, em 100 gramas tem mais ou menos 20 gramas de proteína, mas isso varia conforme o tipo de proteína também. Só que esse é um pré-requisito extremamente importante. Talvez ele até venha antes da fotoproteção, tá? Antes do intestino, não, mas antes da fotoproteção, sim. Então, você precisa consumir. Só que a tua demanda proteica, do teu consumo proteico, ela depende muito, muito, muito do que você faz na sua vida. Então, se você faz atividade física, qual atividade física que você faz? Se você tem um objetivo, além de cuidar aí da sua pele, se você tem um objetivo de ganho de massa muscular, qual que é a sua idade? Você é mais idoso? Você é bem novo? Você é bem nova? Ou você tá ali na meia idade? Se você é mulher, por exemplo, você tá na menopausa. Depende muito também isso. Outra situação qual que é o seu trabalho? Qual que é a sua capacidade de digestão? Você consegue ingerir proteína de qualidade? E o fracionamento? Será que essa proteína precisa ser fracionada? Tudo isso é avaliado individualmente por uma nutricionista, tá? Que é um profissional capacitado para fazer isso para você. E essa pessoa vai te indicar. Mas de forma geral, no mínimo 1 grama por quilo por dia de proteína, do macronutriente proteína e não do alimento fonte de proteína, tá? Bom, considerando a proteína, então, ok, a proteína tá legal, a gente já tem aí o suficiente para as funções vitais. Agora, nós precisamos, então, acrescentar. Podemos acrescentar o colágeno, porque ele não vai ser desviado para essas funções vitais. Então, ele vai ficar ali no teu intestino, ele vai ser utilizado pelo enterócito, vai gerar uma cadeia de reações anti-inflamatórias e vai favorecer a tua saúde da tua pele e a parte aí estética da sua pele, sem contar também a questão do envelhecimento, que é muito importante, que não é só uma questão estética,
tá, gente? Nós prevenimos e diminuímos a velocidade do envelhecimento, não é só uma questão estética, é uma questão de saúde também. Então, o colágeno vai atuar nisso. Quando nós falamos desses aminoácidos essenciais, quais são os que são os principais de observarmos aí no colágeno? A prolina e a hidroxiprolina, tá? Então, nós precisamos ter, principalmente a hidroxiprolina, que é o aminoácido que depois da ingestão de colágeno hidrolisado com peptídeos ou só o peptídeo de colágeno, nós vamos ter em altas concentrações na corrente sanguínea. Por quê? Porque o resto fica ali no teu intestino, porque foi utilizado pelo teu intestino, que é uma ação importante e tem direta relação com a saúde da sua pele, tá? Então, isso é importante e não deve ser levado como, ai meu Deus, se eu vou tomar vai ficar no meu intestino. Não, gente, isso é uma coisa boa. É bom que fique no teu intestino, que nutra o teu intestino. Só que, para isso fazer efeito, você também não pode ficar consumindo muitos alimentos inflamatórios, como farinha branca, açúcar, fritura, álcool, tá? Então, tem que diminuir isso também para que tenha um efeito que vai favorecer aí a sua pele, tá? Bom, então, tendo em mente que essa hidroxiprolina, esse aminoácido que vai ser degradado ou que já está parcialmente aí quebrado na hidrólise do colágeno, então do colágeno hidrolisado, do peptídeo de colágeno, ele vai para tua corrente sanguínea, então ele vai chegar ali nas funções e vai atuar na sua pele, tá? Só que, além do intestino, da proteína, da fotoproteção, nós temos os cofatores das enzimas. Por quê? Nós temos no colágeno uma forma de aminoácidos. Então, alguns aminoácidos estão ali preenchendo a composição desse colágeno, tá? Quando esse colágeno chega ali no teu estômago, no teu intestino, no momento da digestão, ele vai ser degradado, isso quer dizer que ele vai ser quebrado. Aí, quando ele é quebrado, algumas enzimas que têm função de quebra também vão chegar nesses aminoácidos, vão quebrar e vão fazer com que ele tenha outras atuações, que daí entra a atuação na pele, no intestino, toda essa questão, tá? Só que, para que essas enzimas funcionem e para que elas tenham uma atuação eficaz, nós precisamos de coisas chamadas cofatores, tá? Um cofator é um micronutriente, na maioria das vezes, então uma vitamina ou um mineral, que vai atuar ali como forma de ligar a tua enzima. Então, sem esse micronutriente, sem essa vitamina ou sem esse mineral, essa enzima não funciona. Se a enzima não funciona, o colágeno não vai ter a atuação na sua pele, tá? Quais são esses cofatores que nós temos aí na síntese, na quebra e na atuação do colágeno? A água também é extremamente importante para a atuação do colágeno na sua pele, tá? Vou falar disso mais pra frente também. Então, nós temos aí, principalmente, o oxigênio, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, e o ferro, que são cofatores aí para as enzimas que vão atuar sobre o colágeno e que, consequentemente, vão fazer com que ele atue lá nas funções que vão repercutir na pele. Por isso que eu falei que o colágeno, ele não tem uma atuação direta na sua pele, não é, vou tomar e ele vai pra pele. Não, realmente, não funciona assim. E não vai funcionar desse jeito, tá? Mas não deixa de ser importante, porque nada no nosso corpo é reto. Então, principalmente quando a gente fala de nutrição, chegou, ingeriu, absorveu, foi pra lá, pra aquele lugar. Não é assim, gente. Na maioria das vezes é uma cascata de acontecimentos, então é uma sequência de coisas que vão acontecendo que vão favorecer aquele ponto final que você tá procurando, que é a pele mais bonita, que é a pele mais hidratada, que é menos rugas, tudo isso, tá? Então, agora falando da vitamina C, ela é importante
principalmente aí em relação a crescimento e reparação do tecido conjuntivo, tá? Então, nós precisamos ingerir a vitamina C para que os aminoácidos presentes no colágeno virem essa hidroxiprolina e a hidroxilisina, tá? Que são os aminoácidos necessários para a gente consumir e ter aí um resultado na pele. Além disso, nós vamos ter também a necessidade da ingestão do silício, que não era o mineral que eu tinha falado antes, eu tinha falado oxigênio, vitamina C e ferro. Além disso, nós precisamos do silício. Esse silício, ele é muito importante porque ele participa da formação da derme, que é uma das camadas da nossa pele. Então, se você não consome silício, a formação da sua pele, das camadas da sua pele, ela não vai ser adequada. Por isso que é importante que você consuma esse silício também, tá? E, principalmente, na maioria das vezes, nós precisamos adicionar o silício estabilizado em colina, porque ela facilita aí a absorção desse silício e tudo isso vai favorecer, tá? Nós temos o silício nos alimentos, sim, mas é pouco, então na maioria das vezes ele tem que ser suplementado. Às vezes ele não vai precisar ser por fora, porque tem muitas marcas de colágeno atualmente que já tem o silício na composição, e isso é muito bom, tá? Mas de qualquer forma, nós temos em algumas frutas, nós temos em alguns legumes o silício, então por isso que é importante consumir esses alimentos. Vocês percebem que nada é só aquilo? Então por isso que é importante você ter um acompanhamento, por isso que eu falei lá no início da live que o colágeno não é um um suplemento que eu indico que você tome sem acompanhamento. Porque tudo isso é difícil de você pensar, você tem que pensar em toda essa cadeia, tudo isso, adicionar o alimento. Você não sabe quanto que é necessário por dia de cada nutriente, e será que aquela quantidade necessária por dia vai ser adequada? Então, se você for nutricionista, principalmente um nutricionista aí especialista em estética, em fazer dermatologia, é muito mais importante, tá? Então, essa pessoa vai te indicar de uma forma muito mais segura o que você precisa fazer, tá? Além desses minerais que eu falei, nós precisamos também do ácido hialurônico, que o ácido hialurônico, ele tem a função de reter essa água na sua pele, tá? Então, é importante que essa água fique retida, porque é essa água que vai fazer com que sua pele continue jovem, tá? Então, a sua pele continuar jovem, ela também depende da quantidade de água. Por isso que a ingestão de água é importante. Porque se você não toma água, a água que você tomar vai ser desviada para essas funções vitais, tá? Essas funções de sobrevivência. E a tua pele vai ficar de lado. Porque inicialmente ela pode ser deixada de lado, só que daí quando ela já virou um problema, virou uma doença, você não tem muito mais o que fazer. Consegue tratar? Consegue. Vai ajudar? Vai, mas não vai mais resolver. Então a melhor forma de fazer isso é prevenindo, é buscando o caminho da prevenção, sempre. E a nutrição, gente, ela vai trabalhar resolvendo o problema? Ela vai ajudar na resolução do problema? Vai. Mas ela não vai conseguir resolver. Agora, quando a gente fala de prevenir, ela é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, tá? Então, isso é bem importante de ser entendido. Bom, então, todos esses alimentos, todos esses fatores, a água, a vitamina C, o ferro, o silício, o oxigênio, o intestino legal, os fatores anti-inflamatórios, a fotoproteção, tudo isso é imprescindível para que o seu colágeno tenha sido útil e que seja uma coisa que vá favorecer no uso, que você não esteja jogando dinheiro fora, tá? Mas como que você vai tomar esse colágeno? Colágeno tipo 1 e tipo 3, eles são ingeridos de entre 10 a 20 gramas ao dia, tá? Pode ser que seja suficiente, depende da marca, mas pode ser que seja o suficiente já, só que ele é consumido numa quantidade bem maior, tá? Então, não pode comparar com colágeno tipo 2, por exemplo, que daí nós estamos falando de miligramas, é uma coisa completamente diferente.
Para que ele funcione, ele precisa obrigatoriamente ter peptídeos de colágeno. Então, ou um Verisol ou um Peptan, por exemplo, tem que existir. E outra coisa muito importante é que não existe colágeno vegetariano, vegano, não existe, gente. Colágeno é uma proteína de fonte animal. Então, se você é vegano ou vegetariano e quer comprar esse colágeno, você está sendo enganado, tá? Porque não existe. O que pode acontecer é a indústria pegar esses aminoácidos que eu falei que fazem a formação da proteína e pegarem nas quantidades, algumas quantidades, juntar tudo ali numa fórmula e falar que é colágeno, mas não é colágeno, são aminoácidos, tá? Colágeno é uma proteína que vem aí do tecido animal, tá? Existem estudos que falam sobre o caldo de ossos, tá? Esse caldo de ossos, como é que você faz, né? Você vai pegar a parte de ossos e cartilagens dos animais, vai ferver e vai formar a gelatina, tá? Sim, o consumo desse colágeno é benéfico, mas ele não tem a mesma atuação, porque ele não é um colágeno hidrolisado, então ele não é um colágeno quebrado e ele não possui esses peptídeos de colágeno. Então, você pode consumir ele como intenção de consumo proteico um pouco aumentado, mas não com a intenção de atuação aí mais eficaz na pele. Ele pode ser muito benéfico para o teu intestino, então ele pode ser muito legal, ele é interessante de ser consumido em alguns casos, caso você queira, mas ele não tem função de substituir um suplemento de colágeno, tá? Que é esse colágeno hidrolisado com peptídeos de Verisol, Peptan, que precisa sim estarem presentes para que ele tenha uma atuação interessante na sua pele, tá? Então, gente, não esqueçam de beber água, não esqueçam de ter uma variedade alimentar muito grande para que esse colágeno funcione. E esqueçam essa ideia de que colágeno não funciona. Colágeno funciona, ele só precisa ser bem utilizado, tá? E colágeno tipo 2, sem comentários, as evidências científicas são absurdamente grandes dizendo sobre a eficácia desse colágeno, tá? E agora, qual é a idade que tem que usar? Eu tava esquecendo, já ia finalizar a live, não ia falar da idade que tem que utilizar esse colágeno. Gente, 30 anos pra cima, todas as mulheres são indicadas, principalmente mulheres, né, que são as que mais buscam essa mudança, né? Então, de 30 anos pra cima, nós precisamos e já tem uma super indicação para todo mundo utilizar o colágeno. Abaixo disso, com menos de 25, muito difícil ter indicação, a não ser que a pele da pessoa seja muito seca. E olha lá, existem muitas outras coisas que a gente pode fazer. E de 25 a 30, também tem que ter uma indicação de pele seca, de outras condições de pele, onde o colágeno talvez poderia ajudar, mas não vai ser a primeira coisa que a gente vai buscar, tá? A partir dos 30 anos, sim. E até porque existem dificuldades de encontrar muito estudo com mulheres muito jovens, tá? Mulheres muito jovens e estudos com colágeno, eles são um pouco mais raros. Então, nós temos estudos acima dos 30 anos, onde eles nos mostram que quanto mais velha a mulher, na maioria das vezes é com mulher os estudos, mais evidência, assim, a gente tem da atuação do colágeno ser mais evidente, tá? Isso é porque a pele já está mais velha, já está mais danificada e talvez essa pessoa não cuidou antes e passou a cuidar, tá? Então, existe esse viés aí que a gente precisa tomar cuidado na hora da análise desse estudo. Agora, como eu falei, a gente vai trabalhar com prevenção. Então, prevenção para diminuição da formação de rugas, aumento da elasticidade, da hidratação da pele, é a partir dos 30 anos, desde que você tenha todos esses pré-requisitos aí no teu dia a dia, na tua alimentação, na tua prescrição alimentar. Então, procure uma nutricionista, principalmente especialista em estética, para te orientar a fazer esse uso do colágeno adequado. Certo, gente? Então,
Espero que vocês tenham gostado. Eu tinha me programado para fazer uma live de mais ou menos 20 minutos, passou um pouquinho, mas ainda ficou dentro do que eu costumo fazer, tá bom? Um bom feriado, tenham aí uma Páscoa muito, muito boa e cuidem muito aí do consumo do colágeno e da pele de vocês, que ela é extremamente importante, tá bom? Então, um beijo, até quinta-feira que vem que nós temos live de novo. Tchau, tchau!